Boa tarde, gente. Tudo bem? Meu nome é Bruno, sou escritor, tenho feito um trabalho de publicações recentemente, né? Lancei um livro de contos, fiz a minha primeira publicação através de um livro da minha dissertação de mestrado. E agora tenho feito também um trabalho de oficineiro. Então hoje eu vou apresentar minha segunda oficina de poesia na vida, assim, né? De poesia não, de conto. Mas eu queria dizer que, apesar de ser a minha segunda vez, eu vou tentar traçar alguma relação com a minha primeira oficina, para que as pessoas tenham um acompanhamento um pouco melhor também, porque esse vídeo vai para o meu canal, né? Vai estar disponibilizado no meu canal, então eu gostaria de ressaltar essa questão que é como construir ou como escrever um conto contemporâneo, pós-moderno, moderno, ou entender como funciona a estrutura de um texto de contos, né? E na minha primeira vez, né, como oficineiro, eu tratei de algumas temáticas um pouco mais abstratas e menos pautada nas questões da estrutura do texto, né? Eu basicamente tentei falar e apresentar o contexto histórico da construção dessa forma de narrar, né? Então, agora eu vou tentar falar mais da estrutura do texto em si. Eu vou pegar alguns conceitos mais formalistas, né? No sentido mesmo formalista, do formalismo russo, né? Eu vou pegar Vladimir Prop, Tomaszewski, que eu também cito em algum momento na minha primeira oficina. E eu não estou em casa, estou na biblioteca da cidade de Rio Bonito, gravando esse vídeo para mostrar que esse vídeo faz parte, né, de uma lei de incentivo à cultura da Aldir Blanc, Lei Aldir Blanc. Então, estou aqui nesse espaço para apresentar essa oficina como uma troca, né? Eu me inscrevi, recebi essa lei de incentivo e agora eu estou dando esse retorno para a cidade como escritor, como oficineiro, enfim. E aqui é muito interessante, né? É uma biblioteca recente, assim, já tem alguns anos que a biblioteca estava fechada na cidade. Eu acho que reabriu faz um ano, 2 anos. Acho que deve fazer 1 ano, 2 anos só, não tem muito tempo que a biblioteca está aberta e ela foi totalmente reformulada em algumas coisas. Ainda tem muita sebo na biblioteca, então você que é de Rio Bonito, você pode comparecer na Casa de Cultura de Rio Bonito. Então eu vou dar início, né, essa primeira oficina. São 2 encontros, esse é o primeiro encontro, vai ter um segundo semana que vem, dia 18. E eu quero falar um pouco desse gênero literário, que é um gênero que se utiliza de alguma estrutura mínima da narrativa tradicional, mas hoje ele é abordado de maneiras um pouco diferentes do que era há pelo menos 200, 300 anos atrás, né? O conto sempre foi uma forma de apresentar, de narrar uma história fantasiosa com algum pé num mito ou numa lenda de alguma cidade, de alguma região, de alguma cultura, né? Então o conto ele tem essa relação com a origem de alguma história, de alguma forma de apresentar uma cultura. Eu falo isso na oficina que eu dei, que também está disponível no meu canal. Então, se vocês quiserem pegar um pouco desse contexto histórico, né, do conto fantástico tradicional, eu falo bem nessa outra oficina.
Então, aqui a gente vai tentar falar mais, abordar mais a questão do conto como um gênero literário que é muito diferente da estrutura de um romance e também é muito diferente de uma estrutura de poesia, né, de um poema. O conto ele tem algumas características próximas ao romance, mas é diferente porque não está preocupado em traduzir uma história com uma certa longevidade, né? Eu acho que o conto ele tem uma característica de ser breve, ele tem uma característica de apresentar uma estrutura narrativa que ela não necessariamente se desdobre, ela sempre vai, de algum modo, relatar um contexto, digamos assim, ela vai relatar um contexto que não precise cadenciar a história de um personagem, por exemplo. Né? O conto ele não está muito preocupado em desdobrar em sua história o contexto da vida do personagem apresentado. Em alguns contos a gente vê um pouco do personagem, a gente vê a apresentação de um personagem em certo contexto, mas isso não significa que o conto necessariamente precisa contar a história do personagem para fazer com que aquele enredo desenvolvido se desenvolva através do personagem. Às vezes uma cidade, né, um conto tem uma estrutura que pode abordar através de sua narrativa a história de uma cidade sem precisar de muitos personagens ou só de um ou só de dois personagens e eles interagirem sem atrapalhar a dinâmica da narrativa. Então, o conto ele tem uma independência desse desdobramento das ações do personagem. É óbvio que o que eu estou falando aqui não significa que não exista contos que tenham personagens profundos, que se aprofunde na questão da relação da personagem com o contexto apresentado na cidade, né, desenvolvida ali, ambientada. Enfim, isso não significa que a gente vai jogar o personagem para fora do enredo, né, do roteiro, da estrutura do texto. Mas é importante a gente ressaltar isso, de que o personagem não é tão importante nesse contexto da estrutura do texto, do conto, porque o conto ele é muito breve. Né? As pessoas podem achar que 20 páginas, que é mais ou menos o modelo escrito como conto. Né? O conto ele tem uma estrutura que não se desdobra tanto como o romance e ele, segundo duas grandes cabeças da história do conto, né, que é o Julio Cortázar e o Vladimir Krop, eles têm um acordo nesse sentido de interpretar o conto como um texto de 20 a 30 páginas e partindo acima disso, de 40 em diante, já é considerado uma novela. E uma novela também não é um romance. Né? A novela está mais próximo da característica do conto, de ser conciso e fechado. E o que significa dizer que um conto é conciso e fechado? Né? Porque o que é isso? O que pautaria a escrita de um conto se pautaria em fechar a estrutura, né? Não deixar tão à mostra as coisas. Algumas interpretações de alguns, não só teóricos, mas de escritores que tentam falar o que é o conto, mas não conseguem desenvolver bem a tese do conto. Em alguns casos até misturam, né? Acham que novela e conto é a mesma coisa, que conto e romance é muito próximo, enfim, essas coisas que não consegue conceituar muito bem, definir muito bem o contexto. A gente poderia definir o conto como uma história que tem que ser desvendada a tal ponto em que o começo, o meio e o fim eles não sejam apresentados de maneira lenta. Eles precisam ter uma certa
um certo ritmo frenético para que a gente alcance a ideia do conto. Por isso que ele deve ser desvendado, porque a gente, mesmo que ele seja curto, às vezes um conto de 4 páginas, poderia citar aqui um conto bastante famoso e bem exemplar nesse sentido, que é o bilhete o bilhete premiado. Né? O nome do conto é o bilhete premiado. Esse conto do Chekhov, que se eu não me engano, ele é ucraniano. Né? A história dele é mais envolta ali na relação com a Ucrânia do que com a Rússia. As pessoas falam que ele é russo, mas ele é ucraniano. Ele tinha algumas temáticas que abordavam, por exemplo, que o conto, ele precisa apresentar um contexto de início que pegue já desde do primeiro parágrafo, na primeira linha. E a tese dele é de que a gente apresenta cada detalhe em cada parágrafo que a gente escreve. Ou seja, quando eu estou falando de detalhe, eu não estou falando de detalhar no sentido de escrever um parágrafo enorme. Ele está falando de detalhes do texto, por exemplo, uma personagem que decide fugir com o amante, ela faz alguma coisa no início que vai desdobrar no final. Ou seja, a atitude da personagem depende dessa ação que ela fez no início do conto. Isso quer dizer que eu preciso relatar todo o compasso que essa personagem faz, o movimento que ela faz na história? Não, mas aquela ação que ela movimenta no início faz com que o final se encadie a partir dessa relação. Ou seja, o início é muito importante. Então, nessa primeira aula aqui, eu justamente quero, nessa primeira oficina, eu justamente quero apresentar algumas formas de iniciar um texto. Porque até isso é um pouco mais complexo do que escrever um romance. Às vezes um romancista, um escritor experiente já tem alguma ideia do que vai ser o seu romance, mesmo que ele não esteja completamente desenvolvido, escrito de uma vez por todas. Mas ele tem a ideia de um final, tem a ideia de um meio, ele compreende um pouco a relação com o início com o início da história. Mas um conto, você consegue também apresentar um esboço inicial antes de escrever a partir de uma ideia para o final, uma ideia para o meio, uma ideia para o início, mas se você não concatena bem as coisas, o desenvolvimento ele pode ficar truncado, ele pode ficar às vezes tão fragmentado que aquela condensação, aquele texto que tem que prender do início ao fim, ele não consegue fluir como texto. Então, nos meus primeiros contos, eu escrevia com ideias, mas nunca com desenvolvimento semi-pronto. Assim, eu sempre tinha que desenvolver enquanto eu escrevia. Não era uma coisa que eu acordava e, nossa, eu sonhei com isso, sonhei com aquilo, agora eu vou contar toda a história. Não, sempre tinha alguma coisa, uma ideia, e dessa ideia eu desmembro parte dessa história. Em alguns casos eu já tinha uma ideia para o final e desenvolvia a história a partir do final para o começo. Isso é uma forma de condensar a história. Que aí, por exemplo, é diferente do romance. O romance te dá espaço para você desenvolver essa história. Né? Ele te dá espaço, por exemplo, para você entender por que aquele personagem agiu daquela maneira tão incoerentemente, né? Assassinando o próprio amigo, por exemplo, ao emparedá-lo com cimento por uma desavença boba, né? Isso aparece num conto do Edgar Allan Poe, que, se não me engano, é o Carvalho de Whisky, alguma coisa assim.
não lembro bem o título, mas é uma história muito interessante porque aborda a dinâmica de dois personagens conversando em meio ao lugar onde eles estão indo para beber. E aonde eles estão indo, eles passam por carvalho cheio de... O tonel de carvalho. Eu acho que a história é isso, o tonel de carvalho, o título. Eles passam por esses tonéis e um deles menciona alguma coisa que soa muito mal para o colega, para o amigo, que tem a ver com o relacionamento deles. Né? Um parece que teria pegado a mulher do outro, alguma coisa assim. E aí um deles fala sobre isso e o outro se sente mal, e aí começa uma briga no meio da história. Assim, é um texto de 4, 5 páginas, muito, muito conciso, muito rápido, mas na conversa e na interação a gente consegue ver que as ações iniciais desdobraram para o final. Elas não apareceram do nada, ou seja, aquela conversa que eles iam fazer já estava premeditada pelo colega que ia emparedar o outro. E a gente só vai entender isso no final da história. Então, se você escreve inicialmente com uma ideia, você precisa desenvolver essa ideia, mas não necessariamente desdobrar completamente a história, porque senão você desenvolve uma história muito longa, muito extensa, e aí as pessoas quando eu digo pessoas, não falo os críticos, os teóricos, eles mencionam o fato dessa dificuldade de caracterizar um personagem dentro de um conto. Né? A gente pode caracterizar o personagem dentro do conto ou não. Eu acredito, pelas minhas leituras teóricas, né? Eu acredito que não precisa caracterizar um personagem. Você só joga o personagem na história e desenvolve a história a partir das ações desse personagem, sem apresentar nada desse personagem. A gente pode dizer, por exemplo, citar esse exemplo do conto do Chekhov, o Bilhete Premiado, é a história de um marido que chega em casa, a esposa fala que saiu o sorteio da loteria e que talvez eles tivessem ganhado alguma coisa, mas eles precisam achar o bilhete. E aí ele vê o número do bilhete lá no jornal, mas não vê a numeração que indica qual foi o bilhete premiado de fato, né? Que é a numeração que vai de 0 a 200 pessoas que compraram. Então, teria que ser, por exemplo, se compraram 50 pessoas, teria que eles eliminaram por essa numeração da folha, da página que foi vendida. Então, os números sorteados era, se eu não me engano, era 9466 ou era 6499, alguma coisa assim. E a numeração era 46 para o bilhete premiado. E eles achavam que eram 26, ou seja, no diálogo todo que acontece na sala de estar ali da casa dessa família, o personagem começa a pensar coisas do que ele faria com o dinheiro que ele ganhasse. Ou seja, a história inicia com esse susto de ter ganhado na lotomania, né? Vamos dizer assim, na lotomania hoje. O susto de ter ganhado 70 mil rublos, né? Que está na história, mas, digamos, ganhei R$1 milhão, assim. Tomou esse susto e já passou antes mesmo de verificar o bilhete, passou-se a pensar, a imaginar, a sonhar coisas. Nossa, vou comprar uma casa. Aí a esposa dele fala assim, vamos comprar uma casa. E aí depois a gente bota tudo no banco. E aí o banco vai financiar a gente. Tem dinheiro pra caramba. Então, assim, a ideia do ponto é contar uma história sem precisar apresentar a esposa e o marido, mas mostrar através da dinâmica da cabeça do marido como que funciona essa relação da pobreza ali na Ucrânia. O cara, a primeira coisa que ele pensa é, bem, dá para comprar várias coisas e tal, realmente. Maria, se eu não me engano é Maria o nome da personagem. Bem, para vocês verem, né? Vocês podem pegar os nomes dos contos, geralmente são coisas muito simples. É John, é não sei o que, Smith, são nomes bem palpáveis, né? Então, Maria, João, essas coisas sempre aparecem, porque isso é uma característica do conto.
criar personagens simples, com nomes simples, para que ações dos personagens desenvolvam a história, e não que a narrativa desenvolva a história desses personagens. É o contrário disso. Então, Maria, que tem um bilhete, foi ela que comprou o bilhete premiado, fala, eu acho que eu perdi o bilhete. E aí ele fica, então vamos procurar. Acharam o bilhete. E depois que eles acham, aí os dois começam a confabular. Nossa, a gente vai comprar isso, vamos comprar uma fazenda, vamos comprar isso aqui. Mas ele na cabeça, e a sacada do Chekhov é mostrar o personagem não pela descrição ou pela apresentação desse personagem. Na verdade, é mostrar o pensamento do personagem, que mostra a característica desse personagem, que é o que ele pensa. Bem, se a gente sair para viajar, eu vou ter muito trabalho com essa mulher. Ela não está muito bonita. Quer dizer, naquele momento do bilhete, ele já percebe um problema. Cara, essa mulher já não está mais tão bonita, eu podia me livrar dela, eu vou roubar essa mulher, esse bilhete vai ser meu, todo o dinheiro vai ficar comigo, eu vou poder sair com outras mulheres. Ali, isso é uma página, tá, gente? É um parágrafo que ele consegue desenvolver esse pensamento do personagem. Ali a gente já começa a entender que o que vai se desdobrar vai ser um crime, né? Porque o personagem começa a pensar essas alucinações. Não, quero viajar com uma mulher bonita, ou várias mulheres, porque eu tenho muito dinheiro. E Maria começa a falar, não, a gente vai ter que apresentar não, a gente vai ter que dizer para nossa família que a gente saiu da pindaíba, porque ela queria já apresentar uma outra característica da família, que é a da pobreza, a riqueza. Então, assim, a dinâmica da história vai por aí, e a gente acha uma coisa e o final é outra. Eu não sou muito a favor de ser contra spoiler, né? Eu acho que spoiler é uma coisa boba, existe uma spoilerfobia que é muito problemática hoje na contemporaneidade, principalmente por causa dos filmes da Marvel, mas a história é tão legal que você se envolve e aí o final acho que vai pegar, assim, no sentido irônico, assim, no sentido de quase uma coisa cômica, uma comédia, mas é uma tragicomédia, né? Porque eles começam a pensar em coisas totalmente um querendo fuzilar o outro, assim. Essa é a relação dos personagens. E essas ações do personagem, né, desse homem, desse marido que amava sua esposa até encontrar o bilhete premiado, ele começa a agir de uma maneira que a história se desenvolve pelo pensamento dele e não pelas ações que ele desenvolve. Ele não sai de casa, vai pegar o bilhete, vai... Não, ele mal procura o bilhete, ele acha no chão. As ações não desenvolvem a história. O Chekhov não descreve, o narrador de Chekhov não descreve ele mexendo nas gavetas, ele olhando o jornal. Na verdade, só diz assim, o jornal diz isso e o fulano achou, o narrador, né? O fulano achou o jornal e viu o bilhete em tal lugar, pegou e... Enfim, não vou falar. Mas entende que tem uma questão. As ações da personagem, elas não só fazem com que a história se desenvolva, ela também faz com que a gente consiga imaginar a ambientação do personagem, né? Porque a atitude dele com a esposa e a da esposa com ele mostra uma relação da pobreza, da situação. E aqui eu quero ressaltar uma coisa muito importante. O Vladimir Prop, que é esse formalista russo, ele tem algumas teses sobre escrever o conto, né? O conto tradicional, o fantástico, né? Que eu acho que esse termo fantástico não é tão importante nesse momento aqui, até porque é preciso sim dizer a diferença entre o que é maravilhoso, o que é fantástico, o que é realista, mas eu acho que não é importante nessa aula. Eu vou falar sobre a relação de como começar o conto. E o Vladimir Prop vai mostrar em algumas teses dele que existem algumas funções na narrativa, no estudo da morfologia do conto, da morfologia da narrativa, morfologia, né, no sentido de forma mesmo, né, de pensar a forma junto à gramática, para desenvolver uma história. Então tem alguns passos aqui que ele coloca, né,
um dos textos famosos do Vladimir Prop, que é a estrutura do conto, né? Relata um pouco desse desenvolvimento de como fazer um conto acontecer de uma maneira fluida, plena, e ao mesmo tempo mostrar que todos os contos que existem no mundo têm uma estrutura muito próxima, que é ser simples, ter uma dinâmica mais ou menos fácil de desenvolver, personagens breves, nomes simples, situações tranquilas de se desenvolver, uma situação, sei lá, de carência. Então eu vou falar aqui algumas dessas funções na narrativa. Existem algumas funções que a gente inicia que mostram, por exemplo, o personagem, para sair dessa situação de pobreza, precisa fazer algumas coisas. Mas o que faz com que ele se movimente, haja dentro do contexto da narrativa, é justamente a situação que ele está passando, que seria a carência. Essa função ela tem uma característica de apresentar o personagem numa fragilidade social. Uma fragilidade que acaba colocando o personagem numa situação de vulnerabilidade tão grande que ele não consiga sair de um contexto de pobreza, assim, né? Ele não consegue, enfim. Então ele precisa fazer algumas coisas talvez difíceis de serem aprovados moralmente, mas que para a história fazem sentido. Por exemplo, a história mais famosa, João e Maria, né? Joãozinho e Maria saem de casa para ir brincar. Mas no conto original dos irmãos Grimm, na verdade, não é que eles vão brincar e encontram uma casa da bruxa. Na verdade, é o contrário. Eles saem de casa para procurar comida, porque eles são de um vilarejo muito pobre. E quando eles vão passando pelos caminhos, eles vão vendo umas migalhas, um cheiro diferente, algumas coisas diferentes, assim, que parece comida. E eles chegam na tal casa, que seria a casa da bruxa. Então, a situação de vulnerabilidade gerou a ação dos personagens, João e Maria, saírem da sua situação ali, né, do vilarejo, pobreza e tal, e procurarem comida. Então, a carência é uma função muito importante para o desenvolvimento de um conto, principalmente dessas características mais tradicionais, né? Eu acho que esse conto, O Bilhete Premiado, também pega um pouco nessa questão da carência, né? Porque eles são pobres. Então, quando eles têm um bilhete, eles começam a meio que alucinar, começam a pensar coisas. É isso, né? Eu falei, o marido começa a ver coisas na mulher já querendo se livrar dela, porque sabe que o dinheiro é muito importante para ele, o contexto da família. Então, assim, essa função é muito importante, mas tem outras também, né? Eu vou colocar as 8 primeiras funções, porque essas 8 primeiras é o que dá o compasso inicial para que a história se desenvolva Quando eu falo que a história se desenvolva para um desenvolvimento, é porque o início não é o desenvolvimento. A gente escreve inicialmente, mas o desenvolvimento é o miolo mesmo, é quando a gente apresenta a característica do conto. E aí a gente pode pensar, esse mesmo exemplo, né, do bilhete premiado, inicialmente, o cara não sabe se ganhou ou não. A esposa não sabe se ganhou, se a família ganhou ou não. Mas já se apresenta uma questão. Eles ficam afoitos atrás do bilhete, a ponto de, quando eles acham o bilhete com a mesma numeração que está indicado ali no jornal, eles ficarem pensando coisas, imaginando possibilidades que, enfim, eles nem sabiam se iam ou não acontecer. E essa relação, né, inicial, ela é muito, muito, muito importante, porque ela vai dar o tom pro desenvolvimento, pro miolo, pro meio, né? Uma das funções importantes é o afastamento. O afastamento é o primeiro passo para você desenvolver uma história. Uma personagem que precisa sair de casa porque o pai expulsou ou alguma coisa do tipo. A gente pode dizer assim, tem um exemplo
um exemplo de um conto da Clarice, que a personagem sai de casa porque ela não aguenta mais a relação com a família. Isso é um afastamento. Então isso desdobra, a ação dela de sair de casa desdobra em desenvolvimento para que se alcance a trama, né? O enredo do conto. Uma segunda função muito importante é a proibição. A proibição é a maneira como o personagem recebe um diálogo, né? O pai fala, você não pode fazer isso. E aí a gente pode pegar o clássico dos clássicos, Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho, ela desobedece alguém da família. Eu não lembro bem o contexto dos irmãos Grimm, mas né, o que é relatado e que já foi distorcido várias vezes, mas que é a mesma coisa, a estrutura é essa. Ela desobedece, olha, não vá por esse caminho, porque esse caminho vai levar, o lobo está solto e tal, não sei o que, vai te levar a tal lugar. E aí o lobo vai estar lá e pode te pegar, e é isso, cuidado. E a Chapeuzinho Vermelho, então, decide infringir essa lei, ou seja, se ela infringe essa lei, é porque existe uma lei. E se há uma lei, é porque há uma proibição, nesse sentido inicial do texto, né? Ou seja, ela cometeu um ato de transgressão, que é o passo 3, ou seja, transgrediu uma proibição. Então, assim, entende como essas coisas são... esses substantivos são muito importantes, porque eles caracterizam o conto. O que, na verdade, gramaticalmente, o conto é constituído quase de substantivos, né? É o que reina, é o que impera, é a classe gramatical que vai estar dizendo a estrutura do conto. É o substantivo. Você não pode adjetivar muito um conto, você não pode colocar muitos advérbios no conto, porque ele vai perder essa característica de simplicidade, de concisão. Então, se tem um adjetivo, o adjetivo para no próximo substantivo, porque a estrutura do conto é baseada no substantivo. Então, isso aqui tem a ver, tá? As funções, afastamento, proibição, transgressão, substantivo. Interrogação é o quarto passo, que é o pedido de informação. Isso é uma forma de iniciar um conto. O personagem pergunta por algo, né? Ele pergunta por uma informação e quando ele recebe a informação, ele acaba agindo a partir dessa recepção da informação. Né? Então, o quinto compasso e o quarto é interrogação e o quinto, informação obtida, é o que gera a mudança do tom do conto inicialmente. O personagem vai fazer alguma coisa, no meio do caminho ele encontra, vamos pegar o Sócrates, né? Exemplo do Sócrates, no meio do caminho ele encontra, ele vai no oráculo, recebe uma notícia e se torna o maior sábio da história da Grécia Antiga, porque o oráculo vai e afirma para ele, você é um sábio, você é o maior. E de algum modo isso atinge o Sócrates. Eu estou falando do Sócrates enquanto personagem, não enquanto personagem ficcional, não enquanto personagem histórico, né? Falando ali da maneira como Platão relata o Sócrates. Então Sócrates vai ao encontro do oráculo para interrogar, para saber, né, alguma coisa. E aí o oráculo dá uma informação. Então essa informação obtida gera algum conflito interno, externo do Sócrates, né? Depois disso ele vai enfrentar todo mundo, ele vai lá com sofistas, ele vai ficar instigando sofistas, vai lá com o político e vai perguntar para o político o que é política, e o político que se diz político não sabe de nada, ele começa a dizer, tá vendo? Você não sabe de nada, vou te explicar aqui. Ironicamente vai zoar com a cara do político. Então, entende? Algumas ações do personagem parte dessas funções e dessas estruturas gramaticais, que faz parte ali, né, gramaticalmente, que é o substantivo, parte dessas funções substantivas. O sexto compasso, o logo, seria a manobra para enganar ou iludir alguém. O personagem pode cometer um ato de, sei lá,
Vamos pegar aqui um exemplo que não é de conto, mas que pode ajudar. Falei do Sócrates, né? Então vou citar esse exemplo. O Raskolnikov, do romance Crime e Castigo. Ele está numa situação de miséria, né? E nessa miséria ele precisa de dinheiro e em algum momento ele acaba assassinando alguém por causa de uma rixa em torno da grana, né? Em torno do dinheiro que eu acho que ele estaria devendo, alguma coisa assim, eu não lembro mais a história, mas é mais ou menos isso, né? Raskolnikov devia uma judia, e a judia, que era uma usurária, começa a cobrar ele, e aí ele comete um crime. Então, de algum modo, né, ele tentou iludir aquela personagem a ponto de fazer com que ela sentisse raiva e fosse atrás dele, e ele atrás dela para assassiná-la. Então isso é uma manobra, né? Isso é uma manobra para enganar. Ele matou uma pessoa para enganar. Eu acho que aí talvez não é nem para se auto-enganar. Na verdade, ele matou uma pessoa para resolver um problema financeiro, que seria uma carência, mas ele engana as pessoas que sabem que ele matou. A polícia, quando vai investigar, começa a dizer, olha, o assassino é o Raskolnikov. O assassino é o Raskolnikov. E a polícia começa a cercar o Raskolnikov. E ele fica, não sei o quê, não sou eu, não sou eu. Ou seja, ele comete um logo. E quase toda a história se desenvolve a partir disso. Mas eu estou cometendo um ato aqui um pouco transgressor, né? Porque eu estou falando de um romance, e o romance tem muito mais características. Um romance pode ter todas essas características iniciais aqui em umas 4 páginas e vai desenvolver 800 para dizer o que vai dar na vida do personagem. Um conto não pode fazer isso, ele não pode utilizar todas essas funções inicialmente. Eu poderia, por exemplo, citar o exemplo citei Joãozinho e Maria, né, através da carência, que é o 8º passo, o 8º compasso, ritmo mesmo, né, inicial, como um dos traços que levou Joãozinho e Maria, 2 crianças, a irem brincar na floresta e ir atrás de comida. Né? Foi a pobreza que fez isso. Foi eles que, não, a gente é transgressor. Não, eles não tinham uma proibição, então eles não transgrediram uma lei. Eles, na verdade, saíram de uma situação a outra porque havia ali alguma coisa diferente. A comida, o cheiro, o doce, enfim, se não me engano, a bruxa, além de doce, também dá comida, pão, essas coisas. Então tem alguma coisa ali que você só desenvolve a partir de uma função no conto, senão o conto não cabe na estrutura condensada, assim, você falar de muitas coisas. Então eu gostaria de pedir desculpa porque eu falei do romance, mas é só para exemplificar que algumas coisas vão dando mais exemplos materiais do que eu estou tentando dizer, né? Então, Raskolnikov é um exemplo disso. Ele, na carência de dinheiro, mata uma judia que ele devia e, ao mesmo tempo, faz esse logro, né? Ele tenta iludir, manipular as pessoas e o leitor, né? Porque o leitor não sabe se realmente ele cometeu, se foi um ato de loucura psicótica dele, se o que a gente está lendo é a psicologia ou não dele. Aí no final a gente vê que, de fato, quem não leu, lê, que é um passo. O 7º compasso é a cumplicidade involuntária, que é um personagem vai atrás do outro, não vai abandonar ninguém, não vai abandonar a família, não vai abandonar o amigo, não vai abandonar o irmão, porque é isso, é uma cumplicidade assim que é quase uma coisa divina, né? Uma relação de sangue, uma relação de amizade, uma relação social muito intensa, faz com que um personagem se submeta a uma situação. Eu não conheço muitos contos que envolvem esse passo aqui, esse caminho inicial, porque é difícil, assim. Tem um personagem ou outro que, né, continua o caminho do amigo, por exemplo. A gente pode citar outro romance, pega o personagem Sancho Panza.
Ele é um personagem que tem essa cumplicidade involuntária. O cara que tá ali. O cara tem um amigo que luta com um moinho porque o amigo dele, Don Quixote, acha que o moinho é um dragão. Nas alucinações dele, ele acha que é um dragão. Ele tem que enfrentar o moinho. E o Sancho Panza avisa. É um moinho, rapaz. Não vai lá que tu vai... Não tem nada de dragão. Não adianta tu ir lá que tu vai ser ferido. Aí o Don Quixote manda ele calar a boca e vai lá e é ferido pelo moinho que leva ele daquela, né, a hélice do moinho dá uma porrada no Don Quixote e o Sancho Panza tem que cuidar dele, ferido, quebrado, entende? Tem uma cumplicidade ali. Pô, eu avisei, mas é meu amigo, não posso fazer muita coisa. Então, nesse sentido, tem a ver, né, essa característica de algum personagem. Eu nunca vi, assim, nunca li, na verdade. Talvez eu teria que ler mais, muito mais, para entender para entender mais ou menos como funcionaria essa cumplicidade involuntária num conto. Mas o mais usual no conto é o dano e a carência. O dano é o compasso oitavo, né? É o passo oitavo, é uma função muito importante, muito usual nos contos mais tradicionais. E aqui eu quero dizer que esse estudioso, Vladimir Prop, ele, como eu havia dito inicialmente, ele tem uma característica de estudar os contos fantásticos da tradição. Ele mistura diversos elementos na sua pesquisa para justificar que o conto tem uma estrutura única, né? Que o conto tem uma estrutura única. Apesar de ter nomes e personagens diferentes, algumas ações são sempre a mesma, ou seja, uma característica universal. Então, essas funções iniciais é o que caracteriza boa parte do conto ocidental. Inclusive, algumas coisas do Oriente também, porque o Vladimir Prop estudou muita coisa, além dos contos russos, né? Ele estudou também, assim, profundamente os contos russos. Mas ele também pegou outras coisas. Então, o dano e a carência é o que mais aparece. O dano é algo que está próximo da carência, mas não é o que gera o sujeito a sair de um lugar a outro. Na verdade, o dano é quando um pai é assassinado e a filha vê, ou o filho vê, e ele precisa agir. Então, é uma perda, né? O dano é uma perda de algo e a ação vai se desenvolver a partir dessa perda. A carência não é nem a perda, porque já não tem. A carência é a miséria, é um negócio que já está ali estabelecido e o personagem vai agindo a partir disso. Tá ok? Tá tranquilo aí? E então, tem uma questão com dano e a carência que se aproxima, mas o dano é muito mais usual, porque se você for ver, a maioria dos contos, eles partem de quase uma analogia trágica, né? De um acontecimento brutal. A gente pode pegar a tragédia da Electra, que precisa enterrar um familiar seu e o Estado impede ela de enterrar esse familiar. Isso é uma tragédia, não é um conto, mas o dano, que é essa função, cumpre esse papel de, por exemplo, de partir de um fato, assim, um assassinato, uma ação brutal que aconteceu com um personagem, a ponto dele ter que agir violentamente ou dar uma resposta muito brutal ao acontecimento, né? Eu acho que a carência nesse sentido é muito mais usual, né? A gente viu Joãozinho e Maria, Chapeuzinho Vermelho também. Chapeuzinho Vermelho é interessante porque Chapeuzinho Vermelho parte da proibição, né? Parte da proibição e também do afastamento, ou seja, parte de duas funções iniciais para desenvolver sua história. Mas não tem uma carência ali, não tem uma carência nem afetiva, né? Porque a avó, ela ama a avó e vai ver a avó e é isso mesmo. E também ela não sofre nenhum dano, porque ela não é
Se bem que eu acho que eu não sei o final dos Irmãos Grimm. Tudo nos Irmãos Grimm é muito cruel, né? Rapunzel não é essa Rapunzel bonitinha, fofinha, não. Rapunzel parece que mata o sapo, né? Então, eu acho que tem uma relação mais brutal, assim, no final. Então, eu não sei se o final dos Irmãos Grimm é fofinho, né? Em que a vovó estava na barriga do lobo, era isso a história, né? A vovó foi comida pelo lobo e o leandro vem, corta a barriga da vovó, a vovó tá lá e tá viva. Do lobo, corta a barriga do lobo. Seria interessante também se cortasse a barriga da vovó dentro da barriga do lobo, hein? Imagina, que final trágico. Um dano, né? Ia ser um dano. Mas sim, entende? Tem uma dinâmica que, assim, não falta a personagem. A avó no final volta, tá na barriga. Não sei que tipo de lobo é esse que engole a pessoa, né? Deveria ter mastigado a vovó. Mas a questão do... O que você tá indo? Engraçado, né? O Chapeuzinho Vermelho é engraçado. É brutal, mas é engraçado. Mas o dano e a carência tem uma relação muito mais universal do que os outros, né? As pessoas não partem de uma interrogação, não partem somente de uma proibição. Sempre tem que ter algum desses outros elementos para se complementarem. Proíbe-se, transgride-se. Acomete um afastamento, do afastamento se desenvolve alguma coisa para gerar uma proibição. Então, assim, o dano e a carência não, eles partem quase de si mesmos, né? Assim, a ação do personagem a partir da carência parte de si mesmo para desenvolver a história. Não precisa de outros elementos aqui, outras funções para cumprir esse início, esse enredo inicial. Então, o Prop, ele estava preocupado em caracterizar estruturalmente e aí não tem que martelar isso na cabeça. A gramática é um elemento muito importante na construção do conto, porque a gente tem que saber como construir um conto com substantivos, com menos adjetivos e poucos advérbios, ou zero advérbio. É quase impossível, eu acho, né? Mas o próprio estava preocupado com todos esses elementos. Estrutura pura, crua, gramática e forma. Então, eu acho importante que a gente, enquanto pesquisadores, escritores, tenhamos essa preocupação, porque a gente consegue caracterizar a diferença de um texto breve, conciso, que vai dar um ritmo a ele, sempre pensando em dois pontos. O ponto inicial e o ponto final. Né? E aí é diferente, nesse sentido, é diferente de um romance, porque tudo bem, o romance tem um ponto inicial e tem um ponto final, mas no meio existe um vai e vem. Tem o clímax, tem a tensão, tem o período inicial, onde o personagem vai adentrar alguma situação conflituosa, mas não aprofunda, e depois ele aprofunda. Então o romance tem um espaço para isso. O conto não tem espaço para ondulações de emoções muito fortes, não tem espaço para uma caracterização psicológica muito deep do personagem, porque é dois pontos. É começo e fim. O desenvolvimento, o miolo, como eu estava dizendo, o miolo do desenvolvimento ele vai ser natural, mais ou menos, quando você consegue iniciar o texto a partir dessas funções que dão a característica principal para a estrutura. Então não adianta a gente tentar inventar muito a roda, porque muita coisa já foi desenvolvida. Tem muita teoria, tem muitas coisas que dão base para a gente sair de uma situação mais tradicional do conto, mas eu acho que quando a gente está começando a escrever, sem querer ser conservador, passa por aí, pelo contrário, é mais uma forma de exercitar a nossa forma de escrita. A gente tem que entender isso aqui, esse básico. Esse básico vai dar, por exemplo, a entonação rítmica para aquilo que a gente vai
vai contar. Se a gente não der ritmo ao texto, o texto fica fechado a tal ponto, tão fechado e tão conciso, que às vezes ele não diz nada. E aí não dizer nada também é bom, às vezes, mas também é ruim para alguns casos se você não desenvolve a história. Entende? Tem que ter um equilíbrio. Um texto muito fechado, que não diz nada, ele é um texto moderno. A modernidade veio aí para mostrar que a gente pode contar histórias sem precisar daquele soco na cara que a gente toma no final de um conto. A gente não precisa disso. A lei do Chekhov era mestre nisso, né, de contar histórias da vida cotidiana, sem precisar de sair para o mundo da fantasia, mas partir para a imaginação interna do personagem, coisas mais palpáveis, concretas, materiais, mas ao mesmo tempo apenas imaginativas do personagem, sem, por exemplo, contar um final que deixa a gente, meu Deus, o que aconteceu aqui? Como é o caso de alguns contos tradicionais, né? Seria esses contos aí que o Prop e aí teria que ver se a tradução do Vladimir Prop foi correta, né? No Brasil, se o conto maravilhoso é o maravilhoso no sentido como a gente conhece modernamente, né? Porque fantástico, maravilhoso são coisas que alguns escritores debatem, dizem que são coisas diferentes. Por exemplo, o Rui Cortázar tem um texto sobre isso, que devo aqui apresentar na próxima oficina, né? A oficina da semana que vem. E é interessante a gente observar que essas pequenas regras que a gente está apresentando aqui, elas são só regras de uma determinada escola. Eu preparei aqui uma folhinha aqui para vocês. E aí depois, se alguém quiser, pode pedir por e-mail, pode me contactar, que eu envio assim, uma estruturazinha, né, que apresenta algumas características do conto. E eu falo exatamente isso. Existem muitas escolas e muitas regras dentro da escrita dos contos. Por exemplo, a escola do Chekhov, formulada pelo Chekhov, é a de utilizar o número de palavras menos possível. Assim. Se você puder escrever 4 linhas iniciais para dizer a sua ideia inicial, tá bom. Se você fizer um parágrafo muito grande, isso já descaracterizaria essa característica sintática e econômica do conto moderno. Então, isso gera, por exemplo, para algumas escolas, alguma relação problemática, digamos assim, em termos de produção, porque em alguns casos a produção não é o suficiente, né? Você ser tão econômico. Em algum sentido, alguns contos precisam de mais coisas, de mais elementos, de mais aprofundamento. Não como um aprofundamento, como eu disse, não um aprofundamento como no romance, mas em alguns casos precisa. Quer dizer, o próprio Chekhov também, em alguns casos, quebrou as suas próprias teses, né, suas regras, seja cada vez mais economista, né, nos parágrafos, produza o mínimo de páginas possíveis, para que você trabalhe a concisão é tudo, ser sintético é tudo isso. Ele escreveu, né, tem um texto publicado sobre a escrita do conto. Fala muito disso, mas isso não significa que é o essencial, né? Isso é só uma escola. Você pode escrever o conto da maneira que você achar que o conto pede. E é isso que eu estou falando, tentando dizer um pouco desde o início, que o conto tem uma estrutura que ele pede para ser escrito. Você não pode... Por isso que eu disse, a gente não inventa a roda com o conto. A gente consegue, a partir dessas regrinhas, a gente consegue escrever e dar fundamento às nossas histórias sem, no entanto, deixar de dizer o que você quer dizer. Você pode dizer muitas coisas no conto,
Mas não pode, o que você não pode é superar esse elemento central, que é a estrutura, né, quase gramatical, né? Quer dizer, utilizar substantivo, para muitos é muito importante na escrita do conto, né? Quando você pega ao pé da letra, na gramática, na forma, você consegue desenvolver. Então, em alguns casos, o conto pede pela história. Quando a gente está escrevendo, a gente vai escrevendo, mas a gente escreve não por causa somente da nossa imaginação, mas porque aquele texto está pedindo algumas coisas. A gente é como se a gente se modelasse ao ponto. O nosso corpo tivesse uma característica quase próxima. Por isso que a morfologia do próprio tem essa característica da forma, que tem a ver com a morfologia dos estudos da biologia. Tem uma característica próxima, porque é pensar a expressão da mente, do corpo, dentro do texto, e pensar o conto como essa estrutura corporal. Eu acho, gente, que por hoje tá bom, assim, eu acho que apresentei o que eu acho que é importante, né? Essa característica de como começar um conto e dar o tempero inicial do conto para que ele se desenvolva, e aí vocês podem ir exercitando a partir dessas funções que eu dei aqui, né? A partir eu chamo de compasso, né? O próprio fala funções, aí ele fala função 1, 2, 3, 4. Eu falo de compasso porque é o que dá o ritmo ao texto. Então, eu acho que isso aqui é uma base boa para você iniciar um ponto, né? Você pode, por exemplo, pensar já no final, mas se você tem a base para pensar o início, você pode partir desse lugar aqui para chegar nesse final que você quer desenvolver. Eu gostaria de agradecer a Secretaria de Cultura de Rio Bonito e agradecer pela contemplação do Prêmio Louis Aldir Blanc. E então, semana que vem eu apareço e falo mais sobre a estrutura do conto, como escrever o conto. Bom, boa tarde, até a próxima.